A pergunta que não quer calar: qual é o valor de cosseno de x? Se tu souber o teorema fundamental da trigonometria, tu vai tirar essa questão de letra. Quer saber que teorema é esse? Vem comigo até o final. Buenas gurizada, eu sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu vou te ensinar a resolver este tipo de questão. E o que essa questão nos traz? Considerando que seno de x é igual a 5 sobre 13, e que x está no primeiro quadrante, e essa informação ela é muito importante, então se atente a isso. Qual é o valor de cosseno de x? Quando tem valor de seno de x e ele quer saber o cosseno de x, ela é muito simples. Basta saber o teorema fundamental da trigonometria. Eu não estou suportando mais. E o que esse teorema nos diz? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá, e é só isso? Sim, o teorema fundamental da trigonometria é só isso. Claro, agora se tu quer saber por que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, deixa aqui nos comentários que daí eu posso fazer um vídeo explicando o porquê desse teorema. Voltando para a questão, como a gente tem seno de x igual a 5 sobre 13, o que a gente vai fazer? Aplicar o teorema. Então, no lugar do seno, a gente vai colocar o 5 sobre 13. E aí como é que fica? 5 sobre 13 ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. E agora basta isolar o cosseno de x. Só que para isolar o cosseno de x, a gente primeiro tem que calcular o 5 sobre 13 ao quadrado. Como é que a gente faz uma potência de uma fração? Quando acontecer isso, tem que elevar na potência os dois números, tanto o numerador quanto o denominador da fração. Nesse caso, 5 ao quadrado vai dar 25. E o 13 ao quadrado, 169. Então essa fração vai ficar 25 sobre 169. E agora, para isolar o cosseno, a gente tem que eliminar esse 25 sobre 169. O que se faz? Subtrai pela mesma fração, 25 sobre 169. Claro que como é uma equação, quando se faz de um lado, se faz do outro. Então a gente subtrai 25 sobre 169 do outro lado também. Então elimina aquelas frações, fica só o cosseno ao quadrado de x, e 1 menos 25 sobre 169, e eu já ensinei também num outro vídeo, quando tem o número 1 menos uma fração. É muito fácil de fazer, mas já trago para ti aí. É só pegar o denominador, diminuir o numerador e repetir o denominador. Então 169 menos 25 vai dar 144, e repete o 169. E agora, para eliminar essa potência, porque está cosseno ao quadrado de x, para eliminar esse 2, a gente tem que levar a raiz quadrada dos dois lados. Aí automaticamente elimina, só que, claro, quando é raiz, o número de dentro pode ser mais ou menos, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 144 sobre 169. E aí, calculando a raiz, quando tem uma raiz de uma fração, também se faz o cálculo separadamente, pode fazer isso. Então a raiz quadrada de 144 vai ser 12, e a raiz quadrada de 169 vai ser 13. Então o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos 12 sobre 13. E aí eu te pergunto, qual é o sinal que a gente utiliza? Positivo ou negativo? Antes de eu te explicar qual é o sinal, então eu te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque como o YouTube, conforme o engajamento, ele vai divulgar para muito mais pessoas, e como eu quero que esse vídeo chegue para muito mais pessoas, então eu te convido a fazer todo esse processo para poder me ajudar o meu trabalho, e também, claro, uma troca, já que eu estou te trazendo um conhecimento assim, ó, que não é todo lugar que te traz. E lembra que eu te comentei que aquela informação que o cosseno está no primeiro quadrante, aquela informação era muito importante? Então, aquela informação é o que vai nos dizer que sinal a gente vai utilizar. Então, só para tu saberes, cosseno de x, ele é sempre positivo no primeiro e quarto quadrante, então anota isso no teu caderno, e o cosseno vai ser sempre negativo quando estiver no segundo ou terceiro quadrante. Claro, se tu quiser uma aula que eu explique direitinho por que o primeiro e o quarto quadrante é positivo e o segundo e terceiro é negativo, deixa aqui nos comentários para que daí eu possa saber se realmente tu quer saber o porquê dessa questão. Agora, sabendo disso, e como no exercício ele diz que o cosseno está no primeiro quadrante, e como o cosseno quando está no primeiro ou no quarto quadrante é positivo, logo o nosso resultado final do cosseno de x vai ser mais 12 sobre 13. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Claro que eu já vou deixar indicado um outro vídeo para te aprender muito mais matemática. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido muito, e te vejo na próxima. Valeu!